Você já assistiu A Rua do Medo? Sim, a trilogia lançada em 2021. Pois é, já fazem 4 anos. Sim, você tá ficando velho. Uma surpresa da Netflix muito gostosinha, diria eu, que foi lançada em episódios. E não é uma série, é um filme. Tem a parte 1, a 2 e o 3. E tá pra lançar mais uma trilogia e inclusive em 2025 vai lançar mais um filme. Porém, nesse vídeo eu vou te contar toda a história, curiosidades, detalhes e referências que você perdeu no primeiro filme, ou seja, na parte 1 da Rua do Medo, 1994. Então pega uma pipoquinha e bora pro vídeo. Os filmes são inspirados nos livros com o mesmo nome, A Rua do Medo, criado pelo R.L. Stine, ou Robert Lawrence Stine, que fez um sucesso absurdo com mais de 50 livros lançados. Caso você não conheça ele também é o autor das histórias de Goosebumps, que tem uns filmes mais novos lá com o Jack Black, tem série nova, e pra você que é mais velho que nem eu, tem umas séries dos anos 90 que eu assistia quase todos os dias. A ideia mesmo das histórias era ser uma pegada mais leve, mais juvenil e adolescente. No caso, os livros, né? Porque a série em si tinha uns episódios que davam um cagaço real, mas eu gostava. O filme aqui começa apresentando a Heather, que é uma CLT no shopping no pior horário possível, o horário da noite. E ela trampa justamente numa livraria, e uma mulher quer comprar esse livro aí, o número errado. É um dos livros da saga da Rua do Medo, e o nome da personagem principal desse livro se chama Dina, o mesmo nome da personagem principal dos filmes aqui. Mas a história do livro em si não tem nada a ver com a história do filme, só pegaram o nome da personagem mesmo e fizeram uma referência. Eu não sei vocês, mas esse aqui é o meu preferido, a primeira parte. Isso por causa de toda essa aesthetic com neon e tal, e por lembrar bastante o filme do Pânico e também Stranger Things. E olha que curiosidade legal, a diretora dos filmes aqui, a Leigh Janiak, é esposa de Ross Duffer, que é um dos criadores de Stranger Things. Então você pode ter certeza que ela pegou bastante essa ambientação, justamente por ser casada com um dos criadores da série. E ambos também são produções da Netflix, então não tinha problema nenhum pegar um do outro. Usaram até a atriz da série. O telefone tocando aí já é o começo da homenagem ao filme do Pânico. Só faltou o Ryan perguntar qual que era o filme de terror favorito da Heather. A gente então conhece o Ryan, que daria uma carona pra Heather. Se você aumentar um pouquinho o volume aqui, dá pra ouvir um sussurro chamando o nome do Ryan. Que foi? Por isso que ele se vira e pergunta o que foi, mas a Heather não chamou ele. Dá pra ver que uma mosca pousa nele, prenunciando aí que ele está começando a possessão dele. Mais tarde a gente descobre também que a mosca vem daquela gosma, que por acaso tá embaixo do shopping. Bom, a Heather fecha a loja, ou pelo menos tenta, e aparece um monte de livro com o nome de Robert Lawrence, que é justamente o nome do autor dos livros da Rua do Medo, o R.L. Stine. Então aparece o assassino de caveira aí, a roupa dele, fantasia no caso, aí foi retirado do livro Halloween Night 2, do mesmo autor dos livros. Heather vai escapar dele e acaba tendo essa cena aí, que é uma referência ao filme do Pânico. Vamos lá, o início todo aqui é completamente uma homenagem ao filme do Pânico. A música que toca no fundo é inspirada em Pânico, que inclusive é feita pelo Marco Beltrami, que também trabalhou na trilha sonora dos filmes do Pânico. O cara usa uma máscara e um capuz e corre desengonçado igualzinho ao Ghostface. E essa cena dela correndo e sendo pega por ele em câmera lenta, sendo quase idêntica ao filme Pânico. E ela também acaba tirando a máscara dele, igual a Drew Barrymore faz em Pânico. Falando na Drew Barrymore, na época do filme do Pânico, a atriz estava super em alta e todo mundo pensou que ela seria a protagonista do filme. Inclusive ela tá no pôster do filme. Mas aí o filme pega a gente de surpresa e mata ela logo no início do filme. Aqui na Rua do Medo é a mesma coisa. A Maya Hawke, filha da Uma Thurman e Ethan Hawke, e uma estrela em ascensão tendo feito o Stranger Things, a gente pensa logo que ela seria a protagonista, né? Ela tem cara desse filme. Quem seria o louco de matar ela logo no começo? E eles fazem exatamente isso, o que fica muito bom. E a gente vê que o mascarado aí é realmente o amigo dela, o Ryan, e mostra essa arvorona aí, que tá ligado com Sarah Fear. Foi a árvore onde ela foi enforcada, mas a gente vê mais disso mais pra frente. E também mostra aí o delegado Nick Good, que pra surpresa de muitos na época, o vilão é ele. No começo do filme aí mostra que existe a Shadyside e a Sunnyvale. Shadyside seria o lado sombrio em inglês. O
pessoal dali só se ferra, enquanto Sunnyvale, que significa o Vale Ensolarado, tem a vida perfeita e o pessoal ali tem uma rivalidade. O pessoal da cidade de Sunnyvale odeia o pessoal de Shadyside e vice-versa. O bagulho é tipo Corinthians e Palmeiras. Em Sunnyvale não tem criminalidade nem nada do tipo. Os ricos tudo vive lá, os Enzo, todo mundo. Porém, em Shadyside tem um histórico de serial killers maluco em intervalos de alguns anos. O pessoal lá só se ferra. O nome da cidade Sunnyvale talvez seja uma referência e homenagem a Sunnydale de Buffy a Caça-Vampiros. Finalmente a gente chega na protagonista do filme, a Dina, escrevendo uma carta pra Sam, que é ex-namorada dela e se mudou pra Sunnyvale, enquanto o irmão dela conversa na internet. Isso em 1994, nem era nascido ainda. O Josh vê a amiga da irmã dele, que é uma tchutchuca, e ele obviamente tem uma quedinha por ela e mete um código da Konami: cima acima, baixo baixo, esquerda direita, B, A, start. Caso você não conheça o código Konami, era um código que você fazia e te dava algumas recompensas e vantagens nos jogos, sejam eles vida extra ou alguma outra coisa. E aí finalmente nos é apresentado a Kate e o Simon, que é os amigos da Dina, e eles estão vendendo produtos ilegais, se é que vocês me entendem, para juntar um dinheiro e sair de Shadyside. Como teve a tragédia lá no shopping, que aliás não foi só a Heather que virou estampa de camisa, teve uma galera, o time da escola e a banda vão pra Sunnyvale para prestar homenagem para as vítimas. Essa cena do moleque correndo no meio da galera aí também é uma referência ao filme do Pânico. Inclusive a galera é meio dodói da cabeça, né? Teve um massacre no shopping e tem piada sobre isso, como se fosse algo totalmente natural. Não é muito diferente do que a gente vê hoje com as redes sociais também, né? Eles vão pra Sunnyvale, tem a bruxa de O Mágico de Oz aí, ou se você assistiu Wicked, é a mesma bruxa. Tem a homenagem, mas acaba que a galera começa a sair na mão do nada. E bom, dá pra ver aqui que de um lado do Sunnyvale ali, tem o mascote do diabo, e do lado de Shadyside tem de uma bruxa. No terceiro filme a gente descobre que o vilão mesmo por trás de tudo isso começou lá com Solomon Good, linhagem da família do delegado Nick aí. O Solomon Good queria poder e que desse tudo certo pra ele e pra família dele. Então ele fez um ritual pro Tinhoso, dar as paradas pra ele em troca de sangue inocente. E é o que acontece em alguns anos com serial killers lá que aparecem em Shadyside. E do outro lado, a bruxa, seria a Sarah Fear. Não que ela tenha sido realmente uma bruxa, mas enforcaram ela porque ela foi incriminada por isso, pelo próprio Solomon Good. Acontece a pancadaria lá, o pessoal de Shadyside vai embora de ônibus, mas os três tontos aí vai de carro atrás deles e tá com uma parada no ônibus, que inclusive tem um erro aqui. O moleque aparece aí no teto solar do carro, mas depois que tem um acidente, o carro fica lá na árvore, dá pra ver que não tinha nenhum teto solar no carro. A Dina tem a brilhante ideia de causar um acidente e quase matar a amada dela, que sai do carro e acaba tocando e derramando sangue justamente na terra da Sarah Fear. E assim ela acaba sendo, entre aspas, amaldiçoada. Essa cena aqui lembra muito o subúrbio do filme de Halloween. O moleque tá jogando um Castlevania, a Dina liga pro hospital pra ver se a Sam tá bem e a mãe dela fala isso: você não vai parar enquanto não acabar de vez com a vida dela, não é? Exatamente a mesma coisa que a mãe da Sam do passado, que seria a Hannah Miller, fala pra Sarah Fear. Não vai parar enquanto não arruinar a vida dela, não é? E essa cena também é uma clara referência ao filme do Halloween, quando o Michael Myers tá espreitando pelas casas e tal. Até a trilha sonora lembra um pouco. Mais uma referência a Halloween. Cara, aqui tem um conjunto de cenas que fazem referência ao filme Halloween. Por exemplo, essa cena da Dina ligando pra Kate, elas conversando pelo telefone e até piscando a luz aí, é literalmente a cena de Halloween. Quando a Laurie Strode liga pra amiga dela que tá trampando de babá também. Tanto é que a menina Kate aí, ela tá trampando de babá. E logo momentinhos depois, ela acaba entregando a criança pra outra pessoa. Ou seja, ela sendo babá aqui foi justamente uma referência a Halloween. E a pessoa que ela deixa as crianças aí é essa senhora Lane. Aqui ela aparece rapidamente, a gente nem percebe. Mas no segundo filme, no terceiro, a gente acaba conhecendo ela melhor. No segundo filme, ela é enfermeira Lane. A filha dela acabou sendo uma das vítimas aí do amaldiçoamento. E o cara com a máscara de caveira, ele aparece aí, cheira a roupa deles igual em Olhos Famintos e vai embora. Ele tá cheirando porque a camisa do Simon ficou com o sangue da Sam, e é justamente isso que ele tá atrás.
Então eles vão lá pro hospital pra cobrar a Sam, porque até então eles acham que foi o Peter, o namorado da Sam, que tá fazendo isso pra apavorar eles. Até porque ele ameaçou a Dina. Mas chegando lá, a gente vê que o Peter acabou mamando também. Eles correm dali com a ambulância, mas antes a Dina acaba vendo que quem tá com a máscara é justamente o Ryan, que voltou dos mortos-vivos. Eles vão pra delegacia, fala isso pro Nick Good, que é o delegado, e de Good não tem nada, é bem evil, e ele pergunta se o Ryan voltou dos mortos desse jeito. Ele tava mais pra madrugada dos mortos ou noite dos mortos-vivos? Não acredito. Que filho da... Enquanto isso, o Simon tá mijando e vê uma menina na rua sozinha cantando uma musiquinha. Ele vai lá conversar com ela, vê se tá tudo bem e acaba sendo atacado. E salvo pela própria Dina, que roubou a arma de um dos policiais. Essa parada da menina ficar cantando uma musiquinha e ser uma psicopata matadora de pessoas é inspirada em Freddy Krueger. O Josh, que sabe de tudo dos assassinatos que aconteceram na cidade dele, fala que ela faz parte desses assassinos aí, mas o caso aconteceu lá há 30 anos atrás. E o Simon chama ele de Rain Man. Meu Deus, Rain Man, como é que você sabe dessas merdas? É um filme de 1988 com o nosso amigo Tom Cruise, onde ele descobre que tem um irmão autista que tem uma puta de uma memória boa. Então o Josh dá uma aula aí falando que todos os incidentes de pessoas normais que enlouqueceram matando uma pá de pessoas, e esses casos acontecem desde 1666, ano que a Sarah Fier foi enforcada sendo acusada de bruxaria. Então eles acham que tudo que acontece na cidade é maldição da própria. Inclusive ele fala que ela cortou a própria mão para amaldiçoar a terra, coisa que a gente descobre na terceira parte, que na verdade a mão dela foi cortada pelo Solomon Good e não por ela própria. O Josh fala sobre um maluco mascarado que matou um monte de gente em um acampamento. Primeiro que esse mascarado aí é uma clara referência ao Jason Voorhees. Ele também usa um saco parecido desse no filme dele. E a Kate fala isso. A irmã da minha mãe tava lá. Isso abalou a minha família por muito tempo. A irmã dela aparece no segundo filme, seria essa menina aí, que acabou indo de base junto com esses dois aí, F. Eles voltam lá no lugar do acidente e recria como que a Sam saiu do carro e acabou acontecendo tudo o que aconteceu. E eles acabam achando o corpo da Sarah Fier. Cara, isso não faz o menor sentido. Como que isso tá aí depois de 300 anos, na beira da estrada? Nem enterrado direito tá. E o Simon fala pra eles colocarem de volta no lugar e pedir desculpa pra ela, igual em Poltergeist. É genial. No Poltergeist. É um gênio. E tem todo esse musgo vermelho aí, que aparece mais no segundo filme do que aqui. Esse musgo era de uma tiara da Hannah Miller, minha xará, que acabou deixando cair ali e começou a nascer as paradas. Hannah Miller, no caso, seria a Sam do passado. Então aparece o cosplay do Jason Voorhees pra atacar eles, mas eles conseguem fugir de ambulância. Detalhe que deixaram os ossos da Sarah Fier lá com a roupa do colégio. Eles percebem que ele ignorou completamente o Josh e vê que ele foi atrás apenas da Sam e de quem tá com o sangue da Sam. E o Simon fala isso. É que nem no tubarão, eles sentem o cheiro de sangue. Pois é, o tubarão. Bom, os serial killers aí estão indo atrás de quem tá com o sangue da Sam, mas algumas pessoas morrem no caminho sem ter tido contato com o sangue dela. Então não sei, né? Eles vão pra escola pra tomar um banho, tirar o sangue da Sam e trocar de roupa. O Simon acaba jogando um 5 contra 1. A Sam e a Dina acabam se pegando fortão e o Josh e a Kate se pegam também. Pois é, filme de terror tem que ter essas cenas, né? Aí esse tempo todo o Josh tava usando uma camisa do Iron Maiden do álbum Killers, ou Assassinos em português, justamente o que persegue eles. Eles bolam um plano aí pra queimar os assassinos, mas acaba não dando muito certo porque eles se regeneram e voltam à vida. E apesar desse filme ser meio que do cara de caveira, com capuz aí, quem rouba a cena aqui pra mim mesmo é esse cara que é inspirado no Jason. Esse cara é muito bom, cara. Eles entram em um acordo de sacrificar a Sam, mas de última hora eles acabam desistindo. Inclusive, se eles queriam salvar a própria pele, eles não precisavam sacrificar a Sam. É só eles ir embora. A Kate aí, outro moleque, é só ir embora. Eles iam continuar vivo normal. A Sam que ia acabar se virando pra tentar continuar viva. Não precisava, né, tentar sacrificar a menina. O cara arregaçando a porta com o machado aí é uma referência ao filme O Iluminado do Stephen King, que inclusive aparece os livros dele lá no começo do filme no shopping. A gente vê o delegado Nick jogando um papel escrito que tá acontecendo de novo na casa da C. Berman, que no segundo filme a gente descobre que é a Zig Berman, a Mad Max do Stranger
Things. O pessoalzinho vão pro mercado onde o Simon trampa e a ideia deles é sapecar a Sam de remédio até ela ter um probleminha de saúde e virar estampa de camisa por um tempo e depois ela ser revivida, porque aí os assassinos sumiriam. Enquanto isso acontece, Simon, Kate e Josh tentam distrair os assassinos. Mas o plano com os remédios acaba dando merda porque a Sam vomita tudo e a Dina tem a ideia de fazer ela comer uma lagosta, afogar ela. E aqui acontece uma das cenas mais brutais do filme. Apesar dele ter essa pegada adolescente e tal, cara, o filme tem umas pegadas muito gore. Por exemplo, o Simon morre com uma machadada na cabeça sem mais nem menos, mas a morte da Kate simplesmente passando a cabeça numa máquina que corta pão, que com certeza foi inspirada no filme Violência e Terror de 1989. O pessoal do filme deu essa ideia de passar pela máquina de pão, mas a diretora disse que uma cabeça humana não passaria por ela nem ferrando. Então compraram a máquina de cortar pão e passaram uma melancia, provando que passaria sim uma cabeça humana ali. No final das contas, eles usaram a máquina para fazer a cena com a cabeça da Kate, para infelicidade do Josh. A Dina então consegue afogar a Sam e os bichos somem, e ela consegue reanimar a Sam. Eles vão dar o depoimento e acabou que deixaram o Simon e a Kate levando a culpa. Mano, é os amigos deles. Eles simplesmente deixaram a culpa pros dois. Enfim, as duas ficam juntas e parece que absolutamente nada aconteceu. Os amigos da Dina morreram, cara, eles morreram. E ela tá preocupada em ficar na cama com a Sam. Ela não tá nem aí. Cara, isso é inacreditável. Na fita que a Dina dá pra Sam, tá escrito: deve ter um mal entre a gente, pronunciando que sim, daqui a pouquinho vai ter um mal entre vocês. A C-Burman então liga pra Dina e fala que não acabou ainda. A Sam ouve o nome dela sendo sussurrado e o nome dela aparece aí na parede. A gente sabendo que o delegado Nick tá por trás de tudo, depois de tudo que aconteceu ali no supermercado, ele amaldiçoa ela também, que fica possessa, e enfia um pau na Dina, que inclusive é uma homenagem, uma cena praticamente refeita ao filme A Vila de 2004, do M. Night Shyamalan. Eles vão até a casa da C-Burman com a Sam, que virou a Regan de O Exorcista, e o filme acaba. No filme, a bruxa é chamada de Sarah Fear e o delegado Nick Good. Mais pra frente a gente vê que os Good queria ter o poder e conseguir ter vantagens, então acaba fazendo um pacto com os Sanatais para poder obter esse poder. Na série de livros, originalmente começa uma rixa entre a família Fear e os Good. Os Fear simplesmente executaram duas mulheres da família Good que eram inocentes por bruxaria. E eu assisti de novo, né, os filmes para fazer os vídeos e, cara, os filmes são simplesmente divertidíssimos. Espero que os próximos que façam eles não acabem cagando com toda essa essência que os filmes trouxeram.